A gente não quer trocar o livro pela Bíblia, amém, irmão? A Bíblia é a essência, a Bíblia é a fonte, amém? Isso não tem como trocar, é introcável, não tem como se vender isso, amém? A gente não está aqui para dizer para você parar de ler a Bíblia e ler livros, não tem nada a ver com isso. Mas a Bíblia é a fonte, a Bíblia é a essência. E esse livro que a gente trabalhou, ele veio através dessa fonte, ele veio através da palavra, ele é reflexo do que Deus fez na vida de alguém, né? O John Bevere, e ele colocou em livro a ministração. É como se ele pregasse para nós aqui através dos livros, né? Dos capítulos que a gente trabalhou. Então a essência é a palavra, a essência é a Bíblia, a fonte é a Bíblia. Jamais, né? Eu sempre digo isso, eu tenho algo comigo, antes de eu ler qualquer livro naquele dia, eu tenho que ler primeiro a Bíblia, eu tenho que ter o contato com a fonte, com a palavra. Primeiro é a Bíblia, primeiro é a palavra, amém? Mas o a mais, eu quero me encher de Deus, a gente precisa conhecer mais. Por isso que a gente incentiva a ler livros. A gente está aprendendo, a Jaque terminou de ler o Bom Dia Espírito Santo, ó. Benção, ela amou, né? O Bom Dia Espírito Santo do Benny Hinn. É muito bom a gente estar lendo também, a gente está conhecendo, isso é maravilhoso, é mergulhar no Senhor. Tudo que tem a ver com Jesus, com a essência dele, vamos mergulhar, vamos conhecer, e isso é bom, eu amo ler. Então, mediante a isso, dando essa introdução, que a gente não quer trocar o livro pela Bíblia, jamais. O que vamos falar aqui é o que está na palavra, é o que está na Bíblia, está na essência da Bíblia, amém? É importante a gente tratar esses assuntos, e a gente vai compartilhar bem rápido. Eu queria que o Anderson comentasse, a gente não gravou nada, viu? A gente não combinou assim, ó, vamos fazer assim, não. A gente só mais ou menos falou que ia fazer, mas mediante o que a gente ministrou, eu queria que o Anderson comentasse. Um dos aspectos que o livro fala é sobre o pecado. Eu queria que você comentasse a respeito disso, a influência do pecado em nós, na igreja, sobre a influência do pecado em nós, na igreja, como isso pode afetar, no ponto de vista que você ensinou, tudo a gente ensinou aí, através da Bíblia. Sim. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Amém. Então, a gente fala que no livro você entende que pecado é quando nós transgredimos a vontade de Deus, né? Não sei se vai chegar esse assunto mais para frente, mas toda vez que nós transgredimos a vontade de Deus, nós pecamos. E esse livro fala da criptonita, o Marquinhos já mencionou várias vezes. A criptonita é o ponto fraco do Superman, né? Segundo a história que o Marquinhos mencionou várias vezes, Superman é um homem invencível, praticamente quase invencível, e aí o autor da história precisa criar algo ali que torne ele um pouco mais humano, vamos assim dizer, né? E cria a criptonita, que faz com que ele se torne um ser humano comum, fraco, né? Aquilo ali retira a força dele, retira todo o seu potencial. E nós aprendemos no meio do livro que o pecado, ele tira o nosso potencial, ele mina o nosso potencial, porque todo ser humano, nós aprendemos bastante sobre isso, que todo ser humano, ele é dado vida a ele por causa de um propósito. Isso é interessante a gente aprender, porque eu fui ensinado que eu recebo um propósito de Deus depois que eu me converto. E é exatamente o oposto. Eu nasci por causa de um propósito. Eu vim a esse mundo para uma missão. E o pecado, ele mina tudo isso. O pecado, ele te afasta de Deus, ele mina seu potencial, ele estraga a sua carreira com Deus, ele afeta a sua vida. E o interessante que nós aprendemos nesse livro é que afeta a igreja de um todo. Quando nós pecamos, não é só você que é afetado. A igreja é afetada, o potencial da igreja é minado. Porque se você for ver na Bíblia, a única coisa que... São três coisas que a Bíblia fala que são um só, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o marido e a esposa, né? E a igreja e Cristo. E a Bíblia, e a igreja e Cristo, a igreja, né, é tratado como um corpo só. Paulo fala que nós somos um membro só. Não somos vários membros, mas de um corpo só. Então, quando eu faço alguma coisa, atinge meu irmão, como já foi ministrado inúmeras vezes. Quando uma parte do seu corpo está doente, não é só aquela parte que sofre, todo o seu corpo sofre.
Quando você tem uma dor de cabeça, não é todo o seu corpo que sofre, não é? E nós aprendemos por meio desse livro que o pecado é isso, elimina seu potencial, e não só o potencial seu, mas o potencial da igreja como um todo, né? É isso interessante que, com esse pensamento, você é, entre aspas, né? Você é forçado a cumprir o segundo mandamento de Deus, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Por meio desse pensamento, você pensa na igreja, você pensa no corpo de Cristo. Aquilo não vai afetar só você, vai afetar o corpo de Cristo também. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu queria perguntar, vou perguntar para o Wendel, a respeito, o Anderson começou a dizer da nossa visão de comunidade, né? O livro ele aborda, em grande parte dele, a visão da comunidade, a visão da família, a igreja como um corpo, a igreja como uma família mesmo, né? Quando você passou pelas águas, você se conectou, vamos pôr aqui, você entrou numa família, nós entramos numa família. Não é um lugar que cada um segue a sua vida e cada um por si e Deus por todos. Não, nós somos uma família. Então essa visão de família, essa visão de corpo, eu queria que você comentasse isso. Sim. Como o Anderson falou, primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente é corpo de Cristo. Então, quando a gente pensa desse jeito, igual o Anderson falou, a gente é obrigado a pensar no próximo. E hoje eu até comentei com uma senhora, no mundo de hoje é praticamente impossível a gente pensar, a gente olha para fora, ninguém pensa no próximo como a si mesmo. Você vê, muitas das vezes a pessoa briga, se matam por coisas pequenas, e a gente, nessa correria do nosso dia a dia, a gente, muitas das vezes, como igreja, falha nisso também. Eu vejo em Atos, a igreja primitiva, a Bíblia deixa bem claro que eles eram unidos em todas as coisas. E em algum momento da nossa história, a nossa correria a gente deixou isso se perder. E é importante a gente ir recuperando isso e viver realmente como família, porque quando a gente se vê como família, você não quer ver, por mais, quem tem irmão aqui, irmão briga o tempo todo, mas você não quer ver seu irmão mal, você sempre torce por ele, sempre quer ver ele bem. E muitas das vezes, graças a Deus, aqui não tem, mas muitas das vezes tem muita igreja que se um desponta mais que o outro, já começa, cria rivalidade desnecessário. E o livro cita isso, deixa bem claro que quando a gente erra, não é a gente que erra, não é só a gente que é afetado. A gente afeta todo um grupo, toda a nossa igreja. Porque acaba que se a gente não tem essa noção de corpo, a gente atrapalha até o evangelismo. Quantas das vezes você já escutou por aí na internet afora, ou você mesmo já escutou alguém falar, ser crente como fulano? Não vou ser não, prefiro não ser. Então acaba atrapalhando o corpo de Cristo. Por quê? Porque a pessoa olha para você e fala assim, não dá bom exemplo. Para que eu vou entrar numa comunidade, num corpo que você não dá exemplo? Eu prefiro ficar do lado de fora. E a gente não tem essa noção, muitas das vezes, muita gente não tem essa noção, que atrapalha, que muitas das vezes uma coisinha que a gente faz, a pessoa que vai escutar o nosso evangelho, ou até mesmo escutar o evangelho que alguém for pregar para ele, for ensinar, que é da mesma igreja que a gente, a pessoa vai falar, não, você é da igreja do fulano de tal, não estou afim não. Então a gente tem que ter essa consciência sempre, que o corpo de Cristo vem em primeiro lugar, antes de tudo, a gente criar essa liga e se tornar uma unidade, porque daí evolui. Tudo que é unidade chega mais longe. Tanto que Atos eu acho que é o sonho de todo pastor, toda a igreja, chegar no nível de unidade que a igreja de Atos chegou. Mas porque eles pensavam como o corpo, eles sempre estavam juntos, sempre procuravam orar, repartir, independente do que acontecesse, tanto que até para morrer eles morriam junto. Se tivesse que morrer, não, vai todo mundo ou não vai, porque eles estavam preocupados com o evangelho, em viver o corpo de Cristo e
e continuar passando aquilo de geração em geração. Essa ideia de família vem de Deus, né? A gente vai ver Noé e a casa, você vai ver Deus através de Abraão. As famílias vão ser benditas através de você. Você percebe esse conceito de Deus, que Deus ele pensa em família, ele quer trabalhar essa ideia de família. E nós precisamos entender isso, essa ideia de família, né? Porque muitas das vezes eu saio de casa, eu vou lá, vou para adorar a Deus, vou para o templo, mas muitas das vezes a gente não tem o entendimento amplo do que é estar aqui, do que é ser uma família, né? Muitas vezes a gente sai de casa, vem e vai embora e não entende que tem um irmão aqui, tem uma irmã aqui. A visão do corpo, a visão daquilo que Deus deu para a liderança, a direção, como que está aquele que está do meu lado, muitas vezes é cada um por si. E nós precisamos cada vez mais, irmãos, entender essa visão de corpo e de família. Outra coisa que eu queria falar, o Anderson comentasse também, e assim, nesse tempo seria até bem propício a isso. A gente olha para a igreja, foi citada aqui a igreja primitiva, muita cura, muito poder, muitos milagres acontecendo. E aí a gente vê o que tem acontecido hoje, e eu vejo muita gente atacando. Mas cadê os milagres? Se Deus é Deus, por que Ele não cura todo mundo de coronavírus? E tal, até uma pergunta meio... Mas assim, eu queria que o Anderson respondesse a respeito disso. Ao aspecto da nossa autoridade em Cristo, é claro, não vem de nós, sobre cura, sobre os milagres, assim como a igreja vivia, assim como esse livro vem abordar esse aspecto da autoridade da igreja, da cura, porque Deus ainda faz milagre, Deus ainda cura, irmão. Eu queria que você comentasse a respeito disso, das curas. Então, a Bíblia fala que nós temos autoridade, não é? Só que essa autoridade, ela não vem de maneira automática, ela nos é liberada, mas é claro que existe um preço a ser pago, não é? Eu li bastante o livro do Benny Hinn sobre esse assunto, porque eu acho que ele é uma das maiores autoridades nesse assunto de cura, que ele fala sempre uma coisa interessante. Ele fala que o poder de Deus não é para você, o poder de Deus é para os outros, a presença de Deus que é para você. E ele fala que antes de você ter o poder de Deus, é necessário que você tenha a presença de Deus. Quando fala de presença, não é simplesmente você ir na igreja, você ter um cargo, um ministério, cantar, chorar. É muito mais do que isso. É realmente você conhecer a Deus, você ter intimidade com Deus, você ser amigo do Espírito Santo, como ele menciona no livro dele. É por meio desse caminho, é por meio desse sistema, dessa maneira que você tem a presença de Deus. E isso realmente a gente sabe que está em falta na igreja hoje, né? É por isso que você muitas das vezes vê tanto questionamento. Mas Deus não cura mais. É claro que Deus cura, irmão. Se você falar que Deus não cura, se você pensar que Deus não cura, é um grande erro. Porque Deus cura sim, Deus manifesta seu poder sim, mas é óbvio também que não é na mesma proporção que era antigamente. A gente sabe disso, né? Você vê os milagres que Deus fazia na igreja primitiva, você não vê acontecendo isso hoje. Mas também isso passa pelo caminho que o Ender mencionou. Você vê que a igreja, ela funciona de maneira coletiva, né? Foi até ensinado que nós somos ensinados a pensar em nós mesmos. A educação que nós recebemos é individualista. O sistema de governo que nós vivemos é individualista. Nós somos por natureza individualista. Por isso Jesus disse, quando vamos a Ele pede para que nós arrependemos. O que quer dizer arrependimento? Mudança de pensamento, mudança da maneira de pensar. Então tudo isso passa por esse caminho de você entender o teu lugar no reino de Deus. A igreja de Deus, eu gosto de pensar que a igreja de Deus é uma máquina. Quando uma parte da máquina deixa de funcionar, você vê que o sistema todo entra em colapso, não funciona. Tem essa questão também. E nós vemos, não sei se quem vai entrar nessa questão. Hoje nós vivemos num mundo bastante, vamos assim dizer, virtual, né? Você vê pastores, até vamos falar, pastores virtuais, né? O cara faz carreira na internet, nada contra, irmão. Eu acredito que tem pessoas que são chamadas para pregar o evangelho
na internet, por meio da internet. Você vê que pessoas têm uma certa habilidade para isso. Mas uma pessoa que faz sua carreira em cima disso, uma pessoa que vai na internet e critica a igreja, cara, irmão, eu tenho comigo, independente de quem quer que seja, quando um cara, é claro que a igreja pode ser criticada, a igreja não é perfeita e quando ela erra tem que ser criticada mesmo, mas uma pessoa que bate só na igreja, que critica só a igreja, que faz ministério em cima de críticas à igreja, para mim esse tipo de pessoa não serve. Eu não ouço, pode ser quem for, o cara começou a bater demais na igreja, começou a falar coisa que não deve, passar do limite, para mim eu descarto aquele cara na hora, nunca mais eu assisto, literalmente, nunca mais mesmo. Por quê? Porque a igreja é um corpo. Se uma peça começa a não funcionar de maneira direta, todo o corpo vai ser atingido. E você vê muitas pessoas indo na internet criticando a igreja não é mais a mesma, na igreja não tem mais cura, na igreja não acontece mais nada. E você acha que é assim que vai resolver? Não é assim que resolve. Como é que resolve? É você se colocando no lugar que você deve estar e você orando pela igreja para que a unidade volte. Com certeza, cada um ocupando o seu lugar, cada um entendendo o seu lugar, eu acredito piamente que o poder de Deus vai vir sobre a igreja. E as coisas irão fluir. O poder de Deus irá fluir. Você vê os maiores milagres de Deus acontecendo, é quando a igreja estava unida. Você vê um dos maiores milagres, você vê as cadeias de Pedro caindo, Pedro sendo liberto, né? Pedro estava guardado ali, Paulo e Saulo também sendo liberto, todas essas grandes manifestações, porque a Bíblia diz que a igreja orou. Então você vê que há um poder de Deus reservado só para quando a igreja realmente está unida, só para quando a igreja realmente está unida, no mesmo propósito, num só pensamento. Existe um poder exclusivo para quando a igreja alcança esse ponto. Amém? Com certeza, Deus ainda cura. Olha para o teu irmão e fala assim: Jesus ainda cura. Ele cura ainda, Ele ainda faz milagre. A gente precisa continuar crendo, a gente precisa continuar buscando, assim como o Anderson disse, é uma realidade, irmão. Precisamos continuar crendo que Ele é poderoso ainda, Ele faz ainda e tudo mais. Outro assunto que o livro aborda, queria que o Wendel comentasse também, a respeito de aliança. Ele trata sobre aliança, o conceito de aliança. Além de tratar como um corpo, né, a comunidade como uma família, trata também nós, eu e você, como a noiva de Cristo. Ele é o nosso noivo, ou seja, ele traz um conceito de aliança. E muitas das vezes a gente não tem esse entendimento, ou a dimensão desse entendimento, de uma aliança com Deus. Né? Principalmente na geração, a gente vive um tempo onde alianças são quebradas facilmente. Já viu mais ou menos? Os divórcios de hoje em dia. Por que você parou? Não deu certo, eu preciso ser feliz, eu não estava sendo feliz. Por quê? Eu quero ser feliz. A gente vê uma geração egocêntrica, uma geração muitas vezes rasa, que está preocupada em si mesmo e com a sua própria felicidade. Não entra num relacionamento, muitas das vezes, para dar, mas para receber. Não entra para dar. Até o entendimento, muitas vezes, de igreja, muitas vezes, a gente vem com o entendimento, eu vou lá para receber, e nunca para dar. E aí as pessoas se frustram. Por quê? Entram com o entendimento errado, esse entendimento de aliança, sabe, de pacto. Quebram a aliança facilmente. Porque, não, pastor, enquanto tiver amor no casamento, eu vou manter. Não, irmão, enquanto você deve honrar a aliança, nós temos que honrar a aliança. Vai ter um momento que muitas vezes o amor pode esfriar no casamento. Pode acontecer? Pode, mas eu vou terminar? Não. Tem uma aliança aqui, eu vou continuar por causa da aliança. Existe uma aliança. Amém? Então eu queria que o Wendel comentasse esse conceito de aliança com Deus também. Como o Marquinhos falou, eu acho que a aliança perdeu muito o propósito. As pessoas não entendem mais, não veem mais a aliança do mesmo jeito. Igual o Marquinhos falou, hoje o que mais tem é relacionamento descartável. A pessoa já entra pensando, se não dá certo, eu volto para casa, não deu. E muitas das vezes tem muita gente que conhece a Deus achando que é do mesmo jeito. Acha que vai vir para um relacionamento descartável. E não é, a aliança é eterna. Hoje eu acho que a gente não tem muito mais, porque eu acho que tirando alguns povos ainda da África, não tem mais a noção de aliança. Antigamente a aliança era feita literalmente com sangue, cortava a mão, alguma coisa,
e juntava sangue com sangue ou misturava com vinho, alguma coisa e bebia. E durante aquele ritual era estipulado a pena, castigo, muitas das vezes, a maioria das vezes, pena de morte. Se você não cumprir a aliança, se você quebrar a aliança, a gente te mata, porque você tem que seguir, você tem que honrar a aliança que você fez. E a gente, muitas das vezes, conhece Deus e acha que a aliança pode ser assim, descartável. Chega, não, se não for do meu jeito, a gente hoje vive muita gente pregando a hipergraça, que vem e o evangelho tem que se adaptar à nossa vida e o resto não importa. O que Deus quer não importa, o importante é o que a gente quer. Muitas das vezes tem muita igreja que prega isso. O importante é você ser feliz. Você já casou 2, 3, 4, 5 vezes? Não importa, você tem que buscar a felicidade. Você quer casar com homem, quer casar com mulher? Não importa, o importante é ser feliz. E a gente vive hoje num tempo que a gente acha que tudo o que Deus estipula as leis de Deus é maleáveis, são descartáveis. Não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. É um remendo, né? Fica querendo remendar coisas, o que Deus quer dar de novo em coisas velhas. E hoje eu falei isso para a senhora que eu citei mais agora há pouco. Eu falei, hoje você vê, principalmente a gente, nós evangélicos, somos cristãos, a gente não pode dar posição nenhuma sobre o nosso pensamento, que falta amor, que a gente é fundamentalista, que a gente é preconceituoso. E não é assim, é o que a gente defende, foi o que Deus passou pra gente, e tá certo, do mesmo jeito que eles têm o direito de discordar da gente, a gente tem o direito de discordar deles. Se eles não querem seguir, Deus já deixou o livre-arbítrio para isso. Só que eles não podem querer calar a nossa voz também. E muitas das vezes tem gente dentro da igreja que deixa, muito pastor aí de internet, como o Anderson falou, acaba se adaptando ao mundo, se moldando para não perder, muitas das vezes, para não perder uma certa quantidade, um certo número de membros, porque está pensando em seu próprio sustento, ou alguma coisa do tipo. E a gente não tem essa noção. E eu acho que o fato da gente não ter muitas das vezes essa noção é o fato da gente muitas das vezes não viver o que a igreja de Atos vivia. Porque você vê naquela época, Ananias e Safira morreu porque, se você vê, eles foram dizimar e, na verdade, eles foram ofertar e para eles se aparecer, ofertaram um valor achando que... Por quê? Porque naquela época eles tinham um entendimento que a aliança ou você seguia ela ou você morria. Você vê no Antigo Testamento, muitas das vezes, quebrava a aliança, o que Deus tinha ordenado era morte na hora. Uzias tocou na arca, foi fulminado. Os filhos de Arão entraram com fogo estranho na tenda, foram fulminados na hora. Então, naquela época eles tinham mais uma noção de aliança. Eu acho que por isso eles viviam coisas mais sobrenaturais que hoje a gente vive. Que, assim que eu volto a falar, a gente muitas das vezes entra, na maioria das vezes, muita gente entra em relacionamento achando que ele é descartável, e não é. A Bíblia fala que a gente somos noiva de Cristo, como o Marquinhos fala, e fala que a igreja está esperando o grande dia. E depois a noiva tem que se guardar pura para Deus. Então, se guardar pura é não deixar se macular por nada do mundo. A gente tem que viver esperando ansiosamente por aquele dia e guardar tudo que o noivo fala. Porque não adianta, não sei se vai citar isso mais para frente, mas uma das coisas que o livro cita é a história do casal que a mulher, eles casaram e a mulher ainda se encontrava com os namorados antigos. E você conta uma história dessa, todo mundo fala, não, nossa, que loucura. Mas daí, muitas das vezes, a gente faz as mesmas coisas com Deus e acha super normal. Fala, não, não tem nada a ver. E Deus está olhando e olhando para a gente e esperando
do mesmo jeito que a gente tem que esperar ansiosamente, eu creio que Jesus espera ansiosamente pelo dia. Porque a Bíblia fala que ele vai adornar ele vai vir vestido em manto, ele foi preparar uma cidade de ouro, então ele espera tão ansioso quanto a gente. E a gente tem que corresponder a isso. E não quebrando a aliança, não se maculando, não deixando as primícias que Deus estabeleceu na sua palavra, a gente não pode deixar para trás. E entender que o pacto foi de sangue. A Bíblia fala que Jesus derramou todo o sangue dele, verteu todo o sangue na cruz. Por quê? Para exatamente não sobrar, não ter dúvida nenhuma. Ele fez um pacto com a gente de sangue. E a pena da quebra do pacto, assim como antigamente, é a morte. Só que no final vai ser a morte eterna. E muitas das vezes a gente não tem esse discernimento. Acha que vai chegar lá e... não, Deus me ama. Deus ama, mas muita gente, infelizmente, vai para o inferno com Deus amando ela. Deus não vai deixar de amar ela e a pessoa vai seguir para a morte eterna. E a pessoa não tem essa consciência de que quer viver a vida aqui intensamente e, na verdade, não precisa fazer as coisas o que Deus não gosta para viver intensamente. Você pode viver intensamente em Deus, mas às vezes a gente quer viver loucuras, falar, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e pensa só nesses míseros no máximo hoje 100 anos, e esquece que depois vai vir uma eternidade pela frente. Com certeza. Muitas vezes nós não entendermos a vontade dele, o que ele quer. A gente se converte, muitas vezes a gente acha assim que a Bíblia é para pastor, quem tem que ler é o pastorzão que tem que ler, ou não. Então a gente muitas das vezes criou-se esse entendimento que a palavra, ler a Bíblia, alguém começa a ler. Eu, quando era jovem, comecei a ler muito a Bíblia, sempre, comecei a gostar. E aí, lá, você vai ser pregador, por quê? Tá lendo bastante a Bíblia. Sendo que conhecer a palavra, todo mundo tem que conhecer, irmão. Não é só para um, para outro, todos nós. E hoje não tem desculpa, hoje tem até áudio da Bíblia. Você liga lá, você ouve a Bíblia. Tem o áudio, não tem nem como ter desculpa mais. A gente consegue ouvir a Bíblia, né, por áudio. Então, a palavra é algo que todos nós devemos conhecer. Por quê? Para saber a vontade dele, saber qual é a nossa identidade, né, Isa? Identidade, quem nós somos. Eu estou falando de identidade porque sábado a Isa vai ministrar sobre isso aqui para os jovens e os adolescentes. Mas para nós sabermos quem nós somos, a nossa identidade, o que Deus espera de nós, a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes a gente não conhece a Bíblia e vive uma vida, acha que está fazendo a vontade de Deus, mas não conhecemos a palavra. Precisamos mergulhar na palavra e na oração. Eu e você, todos nós precisamos mergulhar na palavra e na oração, para conhecer a vontade dele. Peraí, eu tenho uma aliança com Jesus. Numa aliança, eu tenho o meu bônus, as bênçãos de Deus sobre a minha vida, o cuidado de Deus, mas eu tenho o ônus também. Tem o que ele quer de mim. Peraí, deixa eu ver o que ele quer de mim. Não, muitas vezes a gente só quer o bônus. A gente só, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer isso. Mas o que ele quer de nós? Qual é a vontade dele para a nossa vida? A gente não mergulha na palavra, a gente nunca vai conhecer. A gente não ora, ou muitas vezes as nossas orações é um monólogo. Como assim, pastor? Eu falo, Deus, me dá isso, me dá aquilo, fala isso, aquilo, acabou, amém, Deus, tchau, estou indo embora. Para ouvir Deus, deixa Deus falar com você, o que Ele requer de você, vai mergulhar na palavra. Eu e você precisamos mergulhar na palavra para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque não querer saber a vontade dEle também, isso é negligência. Pastor, mas eu não sabia. Negligência, vai buscar conhecer, vai ler a Bíblia. Vai buscar o conhecimento, vai buscar o entendimento para saber qual é a vontade dEle. Agora, assim, de uma forma bem resumida, eu queria que o Anderson falasse sobre isso, pra gente finalizar. A gente podia falar muita coisa, irmão, mas para a gente finalizar, para não se estender, para a gente ter o nosso tempo, sobre, o Wendel começou a falar aqui, a gente estava falando sobre a palavra, a verdade, como que nós poderíamos abordar e ministrar isso? A verdade e o amor juntos. Eu preciso dizer a verdade para as pessoas, a palavra é a verdade, mas essa forma de expressar, ou pregar, ou dizer, tem que ser com amor, mas eu não posso omitir a verdade. Como eu faria isso? A verdade em amor. Falar sobre a verdade em amor. Ministrar para as pessoas sobre a verdade em amor.
Isso tem que ser feito com bastante paciência, né? Hoje a gente vive num mundo em que os valores estão totalmente invertidos. Os valores estão totalmente invertidos hoje, né? A gente sabe que toda a questão que envolve moral hoje é totalmente oposta à vontade de Deus. E você vê as pessoas hoje sendo sabe, a gente sabe que é o diabo por trás disso. Mas a gente sabe também que o diabo usa, né? A gente sabe que hoje o que prevalece em todo mundo hoje, essa ideologia de esquerda que fermenta, é os negros contra os brancos, é os homossexuais contra os heterossexuais, é os pobres contra os ricos, sabe? Pessoas abortistas, mulheres abortistas, dizendo que pode fazer o que querem do seu corpo, e por aí vai. E tem muitas outras verdades, né? A gente sabe que tem muito mais coisas. Como quando você vai pregar para as pessoas acerca desse assunto, você tem que falar com muita sabedoria, com muita paciência, porque eu não vim para Deus de primeira. Quem que veio para Deus de primeira aqui? Quem, quando ouviu falar de Deus, do Evangelho de Jesus, veio para primeira? Na hora correu, aceitou? Ninguém. Muito pelo contrário. Você não queria saber de Deus. Você odiava aquelas pessoas que pregavam, né, os crentaiadas, né? Você gostava, você não gostava, eu não gostava. Eu ia na igreja e não gostava de crente. Ninguém veio para Deus de primeira. Porque a verdade, ela é dolorosa, a verdade é terrível. A verdade, ela sempre nos confronta, sempre. A verdade, ela é terrível. A verdade, ela é amarga, porque ela sempre nos confronta. Então, quando nós formos pregar para as pessoas, a gente tem que sempre falar com a verdade, sempre, né? Isso é errado, mas você tem que falar com paciência, você tem que falar com amor e com sabedoria. Eu acho que as três, na pregação da verdade, o que não pode faltar é a verdade, paciência, amor e sabedoria. Você saber lidar com o assunto, ainda mais hoje que as coisas estão inflamadas, né? As pessoas, elas defendem, vamos supor, o aborto, por exemplo. Elas defendem o aborto com uma veemência. As pessoas que estão a favor de aborto, elas defendem o aborto com uma veemência. E se você já falar que é errado, que não sei o quê, e já vira uma bagunça, e as pessoas até muitas das vezes partem para a violência. Você vai acontecendo isso em várias partes do mundo afora. Então, você tem que falar a verdade, claro, não bater o pé e permanecer ali. Mas isso tem que ser feito como? Com paciência, com amor, com tolerância, esperando a primeira resposta ou não. Você pode ter certeza, as pessoas, a primeira vez, a segunda, elas não vão querer ouvir, elas não vão aceitar. É muito raro a pessoa entender que aquilo é verdade. Você tem que estar preparado para isso. Então, tem que ter paciência, amor e sabedoria. A verdade é a base de tudo, não é? Sim, com certeza, a oração, né? Não é só você falando, é a oração. Aí volta aquilo que foi ministrado há pouco tempo. A presença de Deus é para você. A presença de Deus é benéfico para você, né? Mas o poder de Deus é benéfico para as outras pessoas. Quando o poder de Deus vem sobre a sua vida, você vê que as outras pessoas são tocadas. Daí entra aquilo que foi falado lá no começo, o poder de Deus na tua vida. Porque quando nós falamos as palavras, por mais que seja verdade, quando nós falamos as verdades sem o poder de Deus, você vê que não tem muito benefício. Mas quando nós falamos a verdade cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Deus, você vê que aquilo toca as pessoas, né? Você vê o que Jesus dizia. Qual é a diferença entre os fariseus e Jesus? Era muito pouca. Muitas verdades que os fariseus falavam, Jesus também falou, mas as pessoas notavam que dizia assim: este ensina com autoridade. O que é autoridade? A autoridade é poder de Deus. A autoridade é o que nos torna diferente. Então, muitas das coisas que Jesus mencionava, os fariseus também mencionavam. Só que o que faltava? Era poder de Deus. Por que faltava poder de Deus na vida dos fariseus? Porque eles não tinham a presença de Deus. Então não adianta a gente querer ganhar o mundo com palavras. É claro que tem que ser falado, com certeza. Não podemos nos calar. O Malafaia sempre diz isso. Nós não podemos nos calar. Mas temos que falar debaixo da oração, debaixo do poder de Deus. Aí sim as nossas palavras serão poderosas.
Verdade. Fala. Um exemplo que Jesus ficou 40 dias no deserto, tá? Depois Sim, jejuando. Exato. se preparou primeiro na vacinação. Sim. Na verdade, ele tinha uma vida. Se a gente prestar atenção em Lucas, depois lê Lucas, você vai ver Jesus sempre indo, se retirando para orar. Sempre indo para o monte orar. Jesus, ele vivia uma vida de oração. E por isso que os discípulos falaram para ele, ensina a gente a orar. Né? Porque o segredo estava na vida de oração de Jesus. De oração. Jesus, ele tinha, antes de ir para o deserto, se você for lá, se você for ver, a Bíblia fala que Jesus, ele tinha a presença do Espírito Santo, mas depois do deserto, a Bíblia fala que o poder de Deus veio sobre ele e começou a acontecer milagre. Então, não era só a presença de Deus é para nós, mas o poder de Deus é para as pessoas. Com certeza. Vamos se colocar de pé. Fica aqui, Anderson, vai. Fundo não. Mas vamos se colocar de pé. Eu queria orar agora, queria que a gente orasse. Esse tempo que nós tivemos foi maravilhoso, a gente ministrando, espero que tenha edificado a tua vida e que a gente possa viver, assim como a Bíblia diz em Atos 2, que eu e você possamos viver intensamente para Deus, mas de verdade, queridos, que a gente não seja simplesmente religiosos, uma vida de aparência, mas que a gente viva mesmo algo de Deus, libere algo, a tal ponto das pessoas olharem para nós e falar, tem algo diferente em você. O pastor testemunhou aqui, ele numa pescaria, alguém disse para ele, mas fala o teu segredo, o que tem em você? As pessoas precisam olhar para mim e para você, queridos, e enxergar isso, essa autoridade de Deus. O que dizem sobre nós? O que os teus vizinhos dizem sobre você? Ah lá, é o loucão lá. Ah lá, é o doidão. Ah, o crente só vai para a igreja, mas não muda nada. Ah lá, ela é crente, mas não vira nada. É crente, mas é pior que eu. O que dizem de nós? Isso deveria afetar a gente, sabe? Deveria mexer conosco. Esse livro é algo que, assim, através da palavra, é claro, mostra para eu e você o que devemos viver. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Será que temos vivido a perspectiva de Deus para a nossa vida? Será que a gente tem vivido de verdade ou a gente vem, vamos lá, sei lá, vamos lá. Não, querido, nós devemos viver a verdade, viver de verdade isso. Mesmo que às vezes está difícil, como em Abacuque diz, mesmo que a figueira não floresça, não haja frutos nos campos, não, eu vou me alegrar em Deus, eu estou esperando em Deus, a minha vida está em Deus, Ele é poderoso para reverter tudo isso, Deus ainda cura, Deus faz milagre, Jesus ainda é poderoso. Nós precisamos viver isso, querido. Por isso eu queria gastar um tempo orando, e a partir de semana que vem, a gente vai falar sobre escatologia. Aí não vai ser assim, né? Vai ser um só, vai ser ministrando um normal, né? Não vai ser sentado aqui, mas um de cada vez ministrando, né? Cada quinta alguém vai estar ministrando aqui, cada quinta-feira, e nós vamos falar sobre escatologia. Pastor, o que é escatologia? O estudo do fim dos tempos. Se dizemos que Jesus está voltando, estamos vivendo o fim dos tempos, a gente tem muita dúvida. Quem tem dúvida aí? Quem tem dúvida sobre o fim dos tempos? A gente vai abrir espaço para perguntar. Aquilo que está na palavra que a Bíblia fala, a gente vai tentar ajudar. Aquilo que não está, vamos orar, e aquele dia a gente vai saber. Amém? Mas a gente vai falar sobre os fins dos tempos. Não é só para trazer informação para nós. Legal, pastor, eu queria saber um monte de coisa. Mas mais do que isso, que falar sobre escatologia, a volta de Jesus, o estudo dos fins dos tempos, que isso traga temor no nosso coração. Que a gente isso possa trazer na nossa consciência, Jesus está voltando e eu tenho que estar pronto, eu tenho que viver pronto, eu tenho que estar com Ele, eu tenho que viver uma vida para Ele. O que esse livro mais fala, Kryptonita, de santidade, é um lugar de comunhão. Querido, há um lugar de comunhão, pode apagar as luzes. Há um lugar de comunhão que Deus quer comigo e com você. Deus quer levar eu e você num lugar de comunhão. Que nós possamos viver esse lugar de comunhão.